Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos falar de provas em espécie, a gente já falou de algumas delas no último vídeo, mas hoje daremos continuidade falando de outras provas em espécie. E aqui eu começo falando da prova de confissão. Vamos falar um pouquinho da confissão, que é considerada uma prova em espécie. A confissão, em outros períodos do nosso direito, não especificamente do direito brasileiro, mas num espaço e num tempo em que vigorava o sistema tarifado de provas, durante o período inquisitivo, basicamente. A prova de confissão era chamada de regina probatio, era rainha das provas, é um termo latim que significa rainha das provas. Porque naquele sistema tarifado de provas, a gente já estudou isso daqui, existia hierarquia entre as provas e a confissão era aquela que estava no topo. Uma prova de confissão, basicamente, ela terminava o processo ali e já gerava uma condenação criminal. Hoje em dia, a gente tem a predominância no Brasil do sistema do livre convencimento motivado, então não existe hierarquia entre as provas. O juiz é livre para decidir de acordo com as provas nos autos, enfim, desde que, evidentemente, fundamente sempre nessas provas contidas nos autos. Então, a prova de confissão, hoje em dia, ela é uma prova importante, não deixa de ser, mas ela deve ser confrontada, evidentemente, com outras provas no processo. A gente começa aqui falando da classificação dessa prova de confissão. Então, por exemplo, a gente tem a confissão judicial. O que é a confissão judicial? É aquela confissão dada em juízo, é a confissão perante o juiz. Por isso a gente fala de confissão judicial. É a confissão ali submetida ao crivo do contraditório, da ampla defesa, etc. Temos a confissão extrajudicial, que, ao contrário senso dessa, é aquela que é dada fora do ambiente ali perante o juiz. É a confissão dada na delegacia de polícia, é a confissão dada no momento da captura do agente, é a confissão dada numa entrevista, por exemplo, numa rede social, enfim, é a confissão extrajudicial. Temos a confissão qualificada. O que é a confissão qualificada? É aquela confissão onde o agente confessa a prática da conduta, mas invoca a seu favor alguma causa excludente ali, ou da sua culpabilidade, ou da sua ilicitude, ou da tipicidade, ou alguma causa de extinção de punibilidade, por exemplo. Então é mais ou menos assim, ó, eu confesso que eu matei fulano de tal, mas eu matei porque ele estava vindo em minha direção com uma faca, ia desferir golpes em mim, eu tinha uma arma, saquei a arma e atirei nele. Então, eu confesso que eu matei, mas matei invocando uma legítima defesa. Isso é uma confissão qualificada. Temos ainda a confissão simples, que é ao contrário dessa confissão qualificada. É aquela onde a gente confessa a mesma prática da conduta e não invoca para si nenhuma benesse, não. É a confissão simples. Temos a confissão ficta. Essa confissão ficta, eu digo para vocês, ela não é adotada no Código de Processo Penal brasileiro, não é acatada no ordenamento jurídico penal brasileiro. Para a gente entender confissão ficta, a gente tem que passear um pouquinho lá no processo civil e entender um pouco da confissão ficta que é válida no processo civil. Existem dois institutos, dois atos processuais chamados citação por edital e citação por hora certa, que também se aplicam aqui no processo penal. É aquela hipótese em que o réu é procurado para ser citado pelo oficial de justiça, por exemplo, não é localizado e, a depender da circunstância, é feita ou a citação por edital ou a citação por hora certa. No processo civil, uma vez que é feita essa citação, hora certa ou por edital, a gente chama de citação ficta. Então, por mais que ele não vá ver essa citação, vai ser presumido que ele viu a citação e que a partir dali teria um prazo para apresentar a sua defesa. Então vamos imaginar que ele ou foi citado corretamente, ou foi citado por edital ou por hora certa, e não apresentou a sua defesa em nenhum caso. O que vai acontecer no processo civil? Ele vai ser julgado à revelia. E os fatos alegados na petição inicial do autor serão presumidos verdadeiros. Então, lá no processo civil é como se ele confessasse, por isso que a gente fala em confissão ficta,
aquilo que o autor está alegando na sua inicial. No processo penal, não existe possibilidade do réu ser julgado à revelia. Ele pode até não responder, ele pode até não exercer o seu direito ali de autodefesa, mas vai sempre ter um defensor técnico constituído a ele. Então, se ele não nomear um advogado, não nomear um defensor público, automaticamente o juiz deve fazer por ele isso daí. Ninguém no processo penal pode ser julgado à sua revelia, ou seja, sem um defensor técnico. É obrigatório. Então, não é pelo fato de eu não ter apresentado minha defesa que eu vou estar confessando os fatos alegados a mim. Ok? Então, não existe essa confissão ficta no processo penal. Pois bem, pessoal, uma outra prova que eu poderia trazer para vocês aqui é a prova de declarações do ofendido. Ofendido, a gente já disse em outras oportunidades, é a vítima no processo penal. Então, as palavras da vítima, o depoimento da vítima, é também uma prova em espécie. E aqui eu já começo com um questionamento que havia um pouco mais incisivo na doutrina, se seria possível a condução coercitiva ou não dessa vítima. E o entendimento que prevalece hoje na jurisprudência é que não pode haver condução coercitiva da vítima. Se a vítima foi intimada para depor em juízo e ela não compareceu, não poderá haver uma condução coercitiva. Simplesmente o juiz ou tenta intimá-la novamente ou vai ter que desconsiderar aquela prova ali. A vítima não é obrigada a depor em juízo. É um depoimento importante, é uma prova importante, muitas vezes é a única prova que se tem, e aí a gente sabe que se não houver provas para condenação, o juiz deve absolver. Em relação a essa questão da condução coercitiva ou não, a gente vai estudar a prova testemunhal, e para a prova testemunhal continua valendo a possibilidade de condução coercitiva. Então veja, as declarações do ofendido é uma prova em espécie. Inclusive, na audiência de instrução e julgamento, essa vítima, esse ofendido, é o primeiro a ser ouvido. Depois vão vir os peritos, se houver, assistentes técnicos, testemunhas de acusação, de defesa e, por último, o réu, conforme a gente já disse em relação ao interrogatório do réu anteriormente. Então, veja, é preciso a gente ressaltar aqui um julgamento histórico, ou alguns julgamentos históricos do STJ e do STF, que entenderam que seria possível, sobretudo em crimes contra a dignidade sexual, haver uma condenação com base única e exclusivamente no depoimento da vítima, nas declarações da vítima, nas declarações do ofendido. Então, a gente sabe que crimes contra a dignidade sexual, sobretudo contra vulneráveis, o famoso estupro de vulnerável, geralmente é um crime que ocorre às escondidas, ou seja, ocorre dentro de casa, não é um crime que ocorre no meio da rua. E muitas vezes, quando esse crime ocorre, é aquele que detém os cuidados com aquele vulnerável, com aquele menor, e somente eles dois que estão ali. Não tem testemunha, não tem câmera em casa. Então você tem uma situação, e foram casos concretos como esse que chegaram aos tribunais superiores, você tem de um lado a vítima dizendo que foi abusada, e do outro o réu negando a todo custo ali esse abuso. Como fazer então um julgamento? É possível condenar apenas e única e exclusivamente com base no depoimento dessa vítima? Os tribunais entenderam que sim, desde que seja um depoimento convicto, sem contradição, trazendo detalhes ali, seria possível haver uma condenação com base única e exclusivamente no depoimento da vítima. Ok, pessoal? É um direito da vítima também ela ser ouvida em juízo sem a presença do réu, então o juiz pode retirar o réu da sala da audiência. Enfim, são essas as questões aí relacionadas ao depoimento da vítima, as declarações da vítima, declarações do ofendido. Pois bem, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar de outras provas em espécie. Vou falar agora do reconhecimento de pessoas e coisas. É também uma prova em espécie, o reconhecimento de pessoas e coisas. Muitas vezes, aqui já puxando um pouquinho para a questão da prisão em flagrante, muitas vezes o único elemento ali de informação que um delegado tem para lavrar uma prisão em flagrante é o reconhecimento da pessoa ali através da declaração da vítima. Então, cansei de ver situações em que
o cidadão é preso, é levado para a delegacia, e aí a pessoa que diz que aquele fulano cometeu o crime, por exemplo, de roubo contra ela, não comparece na delegacia, ou se comparece não consegue afirmar que era aquela pessoa. O que o delegado tem que fazer? Ele tem que colocar essa pessoa imediatamente em liberdade. Não tem condições de lavrar o flagrante dela, porque a própria suposta vítima não reconhece aquela pessoa. Então, reconhecimento de pessoas e coisas é isso, é reconhecer objetos. Então, ó, fulano de tal está usando um colar que eu reconheci ali na pessoa suspeita que cometeu o crime em mim. Ela usa um boné, ela usa uma roupa. Essas roupas são as roupas utilizadas por aquela pessoa. Enfim, um dos elementos mais importantes e conhecidos e famosos aí em relação a reconhecimento de pessoas é aquela situação em que a pessoa é vítima de um determinado crime e aí são perfiladas pessoas para ela fazer o reconhecimento. Geralmente são colocadas 5 pessoas ao lado daquela, 4, 5 ali ao lado daquela que supostamente cometeu o crime, e aí a suposta vítima reconhece, fala, ó, foi aquela pessoa. Quando for feita essa perfilação, é indicado que sejam perfiladas pessoas com o mesmo fenótipo ali, o mesmo estereótipo. Então, se a suspeita recai sobre uma pessoa loira dos olhos azuis, você não pode colocar um loiro dos olhos azuis e 4 negros ao lado dele, porque aí você está induzindo ao erro a suposta vítima. Isso não pode haver. Então, isso seria reconhecimento de pessoas e coisas. Esse reconhecimento de pessoas, a doutrina, a jurisprudência já entende como meio de prova admitido, reconhecimento por meio de fotografias. Então, é muito comum nas delegacias, quando alguém é vítima de um crime, fazer o reconhecimento ali em cima de fotografias. Então, esse reconhecimento de pessoas e de objetos ou de coisas é também uma prova em espécie. Então, posso dizer, ó, fulano de tal estava com um carro cujo modelo era esse e aquele. Depois a pessoa é presa, então você reconhece ali que aquele carro realmente foi o carro utilizado no crime. São diversas hipóteses aí que a gente poderia falar em relação a reconhecimento de pessoas e coisas. Outro ponto aqui, pessoal, que eu queria destacar para vocês, outra prova em espécie que a gente estuda é a cariação. O que é a cariação? A cariação nada mais é que a confrontação entre depoimentos, entre versões. Então, muita gente acha que é possível fazer uma cariação entre o acusado e a suposta vítima ou entre a testemunha, mas na verdade pode haver a cariação entre acusados, então são vários réus ou são vários investigados, lembrando que essa cariação pode ser feita tanto na fase processual quanto na fase pré-processual, então é possível uma cariação entre os réus, para saber quem está falando a verdade, você confronta as versões deles. É possível a cariação entre as testemunhas, entre as vítimas, entre a vítima e os acusados, entre a vítima e as testemunhas, entre os acusados e as testemunhas, enfim, é possível haver essa confrontação de versões naquilo que a gente chama de acariação. Então, a cariação é essa prova em espécie que a gente estuda também. Podemos falar aqui também da reprodução simulada dos fatos. A imprensa gosta de chamar de reconstituição. Lembrando que a reconstituição ou reprodução simulada dos fatos, feita geralmente na fase de investigação, ela não obriga a pessoa a participar do ato ali como reconstituinte. É obrigada a pessoa a estar presente no local da reprodução simulada dos fatos, acompanhada do seu defensor, mas ela não é obrigada a participar. Ela pode ficar sentada, olhando ali, no seu lugar, ser colocada outra pessoa para fazer essa reprodução. Mas um detalhe importante, que geralmente é cobrado em prova, é esse. A pessoa não é obrigada a participar, mas é obrigada, sim, a estar presente ali. E aí, pessoal, a gente chega aqui para falar também das últimas 3 provas em espécie. Eu vou falar de busca e apreensão, vou falar de prova testemunhal e vou falar de prova documental. Mas, na verdade, a ordem que a gente vai usar é busca e apreensão, prova documental e vamos deixar a prova testemunhal por último, porque aqui contempla mais observações aí, mais detalhamento aqui na nossa análise.
Busca e apreensão era uma prova que até antes do pacote anticrime admitia ser produzida de ofício pelo juiz. O próprio Código de Processo Penal vai falar na possibilidade da produção de prova de busca e apreensão de ofício pelo juiz. E aí eu vou até puxar aqui para vocês acompanharem o que diz a redação do dispositivo aí do Código de Processo Penal. Vocês acompanhem o material que a gente disponibiliza para vocês, isso que eu vou falar para vocês. Deixa eu só puxar aqui certinho. A gente vai ver todos os aspectos relacionados a essa prova em espécie. Está chegando ao fim aí ao capítulo de provas. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Então, por mais que o 242 preveja isso, a gente viu com a entrada do novo CPP a mudança da estrutura ali, o firmamento em vários momentos pelo legislador de que o juiz não pode produzir provas de ofício. Então, nesse ponto, a gente viu a revogação tácita desse dispositivo, uma revogação parcial, no que a gente chama de derrogação. Se fosse revogação total, a gente falaria em abrogação, mas aqui é uma derrogação tácita. Por quê? Porque no ponto que fala de busca e apreensão a requerimento das partes, continua valendo. Justamente são as partes que devem requerer a busca e apreensão ali. A busca e apreensão, por mais que a gente trate ela como uma prova em espécie, na verdade, para a doutrina, ela é classificada como um meio de obtenção de prova. Não é uma prova em si. Ela é uma busca, aliás, é um meio para buscar provas, é um meio para se obter provas. Através de uma busca e apreensão que depende de mandado judicial. O mandado judicial ele deve ser específico. Busca e apreensão é uma busca e apreensão, pode ser pessoal ou real, ou seja, essa busca e apreensão pode recair na pessoa ou em coisas também. Então, eu posso determinar uma busca e apreensão pessoal, para retirar um relógio da pessoa, por exemplo, ou para retirar uma roupa dela, etc, etc. Mas geralmente busca e apreensão recai sobre coisas. Aí depende do mandado judicial. Pode ser em cima de papéis, em cima de computadores, em cima de celular. Tudo isso daí decorrente desse mandado de busca e apreensão. A prova documental, a outra prova em espécie. Essa prova documental, e a gente fecha esse vídeo hoje falando de prova documental, e no próximo vídeo falaremos apenas de prova testemunhal. Prova documental, quanto à forma, ela pode ser instrumentos, pode ser objetos, pode ser armas utilizadas no crime ali, enfim, tudo que relaciona ao crime é considerado uma prova documental. Então, papéis, armas, ali algum fragmento do crime, por exemplo, foi deixado, tudo isso daí é considerado prova documental. Essas provas documentais são importantes no processo penal. Em outros tempos, a gente tinha que as provas documentais também tinham um peso maior do que outras provas. Hoje em dia, a gente sabe que já não mais existe essa hierarquia aí entre as provas. Então, prova documental, não tem muita coisa para falar acerca dela. A gente estuda também em outro ponto da nossa matéria de processo penal, que é questões incidentais, a gente estuda o incidente de falsidade documental. Mas aqui não cabe falar porque seria objeto de outro tema da matéria. Eram essas as provas que a gente tinha para analisar hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado.